Olá, dando continuidade à série Eleições 2012, hoje nós vamos abordar o processo político e tudo o que envolve. Nós recebemos aqui no plenário da Câmara Municipal o Raul Burgos, que ele é membro do Núcleo de Pesquisa em Movimentos Sociais da UFSC e professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia Política. Também tem experiência na área de Ciência Política, com ênfase em Cultura e Política. Bom, Raul, muito obrigada pela tua presença aqui. De nada, obrigado, sou eu. Bom, para nós iniciarmos a nossa conversa, conhecer esse processo político, ele é fundamental para que o cidadão ele consiga exercer o seu papel? O processo político é um dos elementos centrais da democracia, né? E ele é fundamental, sobretudo, porque é um dos momentos em que o cidadão pode mudar o sistema no qual está envolvido, um momento de transformação. Então, é fundamental a participação do cidadão. Esse é um dos elementos fundamentais, digamos, da vida política, né? Em regimes que pretendem se constituir como democráticos, certo? Esse que é um grande democrático, republicano, que são grandes palavras. Mas é interessante colocar que o momento eleitoral é um momento eleitoral no qual se elegem, digamos assim, aqueles que vão conduzir o processo político, é um dos elementos daquilo que nós podemos considerar o projeto democrático de uma sociedade. Há uma tendência, muitas vezes, própria de um tipo de pensamento da vida social, que tem a tendência a colocar o momento eleitoral como o único momento da democracia. Então, é importante sublinhar isso. O momento eleitoral é um momento fundamental e necessariamente o cidadão deve participar, é um momento em que ele pode transformar as coisas. Portanto, é um momento chave. Agora, deve se levar em conta que esse momento eleitoral não pode ser exclusivamente aquilo que caracteriza a democracia. A democracia, como outros conceitos, república, etc., são conceitos em disputa, que nós chamamos, né? Nós, os que temos, são projetos de Constituição Democrática, projeto de Constituição Republicana que estão em disputa. Portanto, que seja a democracia e o papel do momento eleitoral numa democracia, aquilo que seja uma democracia, é uma discussão complexa. Então, você tem que ver, o momento eleitoral é fundamental, a gente tem que tratá-lo e tem que ver algumas características que devem ser apontadas para que esse momento eleitoral represente efetivamente ou se constitua efetivamente como um momento plenamente democrático. E quais são essas características, Raul? Bom, aí vem uma longa discussão. Nós temos a tendência a falar é uma democracia. Esse país é uma democracia ou não é uma democracia? Que se restaurou com o início do retorno do governo civil, o né? Brasil, então, a partir de 88, digamos assim, adquire características novas. A Constituição, chamada Constituição Cidadã, inicia um processo de democratização no país, diga-se de passagem, lento, muito mais lento do que poderia ser necessário para o país, e democratiza, produz transformações em várias linhas. Em princípio, sai de um regime autoritário, uma ditadura militar, e permite a eleição livre via o sufrágio universal, que é uma grande conquista e tem que ser reafirmada. A questão é qual é o grau, a qualidade dessa democracia que foi conquistada pelo povo brasileiro quando vocês têm índices de desigualdade social da dimensão do Brasil. Então aí vem um grande problema que é a disputa sobre o que é democracia. Muito se questiona, né? Como o senhor falou, a questão da democracia mesmo. Se existe, né? É uma batalha complicadíssima em termos de teoria e de política. É possível qualificar como democrática uma sociedade na qual os 50%, 40% das pessoas vivem em estado de exclusão, por exemplo. É possível qualificar
você tem, é possível qualificar democrática uma sociedade na qual os índices de educação, de qualidade da educação, tem a dimensão do que foi publicado agora na última prova do Enem, enfim, da qualidade da educação no Brasil. Esse que você tem, o Brasil é um país, a sexta, sétima, está disputando os primeiros lugares na economia do mundo, mas é um dos últimos países em distribuição de renda. Está lá no lugar 180, uma coisa assim, entre 200 e poucos países. A educação, a qualidade da educação é gravíssima. Que tipo de informação pode ter, que tipo de igualdade na decisão do voto pode ter um cidadão nessas condições. Então, a questão de uma certa igualdade social para a qualificação de uma democracia é uma questão tradicional na discussão, se é necessário um certo tipo de equalização social ou basta somente com tu fazer eleições cada tanto tempo para escolher aqueles que vão comandar a vida política do país. Há uma concepção elitista da democracia que diz, olha, democracia se define apenas pela eleição regular, na qual você escolhe aqueles que vão comandar. Outra, um pouquinho mais exigente, que eu partilho, exige para qualificar, para fazer uma qualificação da democracia, um conjunto de condições, uma certa igualdade social, um certo desenvolvimento da cultura cidadã, uma democratização radical dos meios de comunicação. É impossível você construir uma democracia como a que temos com a concentração dos meios de comunicação que tem no Brasil. Então, e como essas questões que tu coloca, Raul, que é a dificuldade de saber se há democracia ou não há no Brasil, como é que essas questões elas afetam a postura do eleitor? Que essas questões de não saber se o conceito de democracia é aplicado. É fundamental. Só não se enganar, digamos assim. É claro que nós vivemos numa democracia política, é decir, instituições políticas funcionam. E esse que é o grande desafio. As instituições políticas funcionam. A questão é quem está aí, quem está no comando das instituições políticas. Esse é um dos problemas. E aí a decisão do eleitor e do cuidado com que o eleitor vá às urnas e do rigor que se ganha via políticas que garantem uma certa liberdade do voto, o voto não pressionado, o voto comprado, etc., etc. A qualidade do votante é fundamental para nós podermos garantir que no comando das instituições políticas se encontrem pessoas que garantem um certo desenvolvimento da democracia em termos gerais no Brasil. Agora, esse é um caminho que é complicado, porque por um lado vocês temos liberdade, obviamente, liberdade de escolha e uma série de processos políticos claramente democráticos, e por outro lado você tem o mecanismo de formação da opinião, por exemplo, a concentração da mídia. A mídia, se você pega, por exemplo, uma cidade como Florianópolis, uma mídia absolutamente concentrada, que construi um tipo de visão da política, isso aí, obviamente, conspira contra qualquer possibilidade de uma construção de uma democracia avançada no Brasil. Então, nós temos aí a desigualdade social, por exemplo, a educação e a posição econômica do cidadão conspira contra a formação de um voto que aponte a um desenvolvimento social, cultural, econômico. Então, nós precisamos, obviamente, usar o momento, e o eleitor deve usar o momento da eleição para produzir, na medida do possível, essas transformações que vão trazer maior qualidade posteriormente para a democracia que construímos. E podemos dizer também que, querendo ou não, esse processo democrático ele ainda é novo no Brasil. Nós temos poucos mais de 20 anos de democracia, mas ele ainda está sendo consolidado, né? É novo.
É novo, tratando de história, é muito novo. São 20 anos. Nós estamos, se você vê, o prazo é curto, efetivamente, mas poderia ser mais veloz as transformações, as transformações democráticas, né? Se você pega o índice de educação, o avanço que foi publicado agora nesses dias, nos últimos 5 anos passamos um décimo a nota de 4,6, uma coisa assim, a 4,7, em 5 ou 6 anos. O que nós precisamos é mudar esses índices com maior velocidade. Isso implica recursos na área de educação, digamos, e produzir transformações profundas. Você pode transcorrer 100 anos a mais, mas a população e o regime democrático que você constrói conspira contra isso. E reversões no mundo, na vida democrática, podem ser produzidas. Então, é uma democracia jovem, uma democracia política jovem. Em termos de democracia social, não encontramos. Então, as qualificações, estamos avançamos, mas estamos muito longe. Essa diferença de índice, de ser a sexta, sétima economia e estar lá no lugar 200 em termos de distribuição de renda, nos fala desse desencontro. Então, nós temos que apostar a produzir transformações mais velozes, não se conformar que é jovem, mas produzir transformações mais velozes. E algumas transformações são muito lentas no Brasil. Se tu pegas, por exemplo, um dos elementos que trouxeram elementos de democracia participativa, que esse é um ponto fundamental que nós deveríamos conversar, no qual o eleitor deve fundamentar também seu voto. Tu pegas um instrumento como o Estatuto da Cidade, ele é aprovado na Constituição, a necessidade de uma política urbana nova, em 88, só é regulamentado em 2001, 11 anos depois, com o chamado Estatuto da Cidade. Sim. E se você pega uma cidade, por exemplo, como Florianópolis, ele até agora não entrou em vigor em alguns aspectos, 20 anos depois. Estamos discutindo um plano diretor, por exemplo, que não sai do papel. Aqui em São José também a realidade é essa. O São José foi feito um processo participativo e até hoje não foi aprovado o plano diretor. Essa democracia participativa que o senhor está Muito bem, colocando. esse aqui é um ponto central para a qualificação. Hoje, digamos, as democracias, as democracias mais avançadas incluem e devem incluir necessariamente elementos cada vez mais fortes de democracia participativa. O ensinamento do século XX, saímos do século XX, a democracia do século XXI seguramente vai ser uma complementação inteligente, todo inteligente que possa ser construído pelo povo brasileiro entre democracia participativa e democracia representativa. Na América Latina há processos constitucionais novos que estão colocando justamente, estão se colocando na frente, na multiplicação de elementos participativos. Esse é um ponto fundamental que o eleitor deve levar em conta quando vai escolher, digamos assim, aqueles projetos, digamos, que fomentem, que tragam à tona, que colocam sobre a mesa a expansão dos elementos participativos, aqueles que lhe permitem, aqueles partidos, aqueles projetos que lhe permitem justamente aumentar a disposição que ele tem de participar ele próprio, ativamente e diretamente na vida social. Hoje temos a iniciativa popular, o plebiscito, o referendo no Brasil, que foram os 3 elementos, não são os únicos, está de longe de ser os únicos elementos possíveis, que foram utilizados muito poucas vezes, né? Muito poucas vezes. O que mais tem se expandido no Brasil em termos de democracia participativa são os conselhos de políticas públicas, no qual o cidadão, através de associações, participa, que também sofrem esses conselhos da incapacidade dos governantes, dos prefeitos, etc., de dar real intervenção à sociedade civil, criando travas para a participação da sociedade civil. Um outro exemplo dessa democracia participativa, podemos falar da Ficha Limpa, que foi surgiu de uma opinião pública com mais de 1 milhão de assinaturas que foi para o Congresso. Exatamente. Nós temos poucos exemplos do que se chama iniciativa popular.
Sim. Está institucional, projetos de lei que saem da base do povo. Ficha limpa é um dos casos, o último dos casos. Iniciamos em 94 com uma campanha da CNBB pela corrupção que se transforma em leis. São importantes, são iniciativas que vêm de baixo, mas deve ser a iniciativa Ficha Limpa, por exemplo, surge de uma campanha popular que juntar uma quantidade de votos e leva ao Parlamento, que o Parlamento processa como uma lei de origem popular. O que muda é isso. Várias vezes você tem pensado, por exemplo, em São José, não sei, mas Florianópolis, de levar algumas questões a juntar assinatura para transformar em lei. Mas o processo é tão complexo de juntar assinatura que... É questão do conhecimento também. Muitos nem sabem que existe também essa questão, né, da... Uma questão é conhecimento, mas os movimentos sociais conhecem. A questão é, você tem que juntar 5%, no caso de um município, de assinaturas para levar uma lei à Câmara de Vereadores, certo? Esse processo é tão complexo que é muito mais fácil o cidadão falar com os vereadores que tem um diálogo e apresentar essa lei via o vereador, é o caminho. O que você cria um movimento desse tipo é para criar um movimento social, mas a iniciativa popular ainda poderia ser regulamentada de modo tal que o número de assinaturas passe em primeiro lugar, por exemplo, tem uma certa prioridade nas câmaras de vereadores. O senhor falou também na questão do plebiscito. Nós tivemos um em 1993 que foi para manter ou não o regime presidencialista aqui no Brasil. O senhor acha que foi um pouquinho cedo demais para que a população votasse nessa questão ou não? Olha, nunca é cedo demais, né? Você coloca... Tem relação, por exemplo, a ver com o voto facultativo também. O plebiscito é um instrumento válido, é um plebiscito. A questão, naquele momento, esteve muito marcada pela conjuntura do momento. Se Lula tinha um forte ascenso e estava a esperança, digamos, de Lula presidente. Isso, teoricamente, os analistas, os que conhecem mais o tema, eles dizem esse elemento conjuntural marcou. Mas o plebiscito foi utilizado essa vez, depois foram referendos, por exemplo, sobre as armas. O referendo é muito pouco usado. A questão do plebiscito não é se era muito cedo, não, senhora. A questão é que é usado muito pouco no Brasil. Você pega, toma o exemplo de outros lugares, não necessariamente a Suíça. A Suíça se usa plebiscito de uma forma recorrente. Outros países usam mais. Uma democracia avançada tem que usar mais a ferramenta do plebiscito, mas nós usamos muito pouco, tanto seja o plebiscito como referendos, é muito pouco, são instrumentos. Em 20 anos, são utilizados poucas vezes. Então, o que nós temos que acentuar essa participação, criar movimentos de opinião, de modo tal, então, que o momento eleitoral não seja o único e reverenciado momento. As pessoas têm que votar permanentemente. Claro. As pessoas se queixam, por exemplo, de que cada 2 anos temos que votar. Bom, isso tem que mudar. As pessoas têm que votar mais. As urnas para decidir coisas prementes. E pode... Agora, é necessário criar esse costume na tradição política. Essa questão da cultura aqui no Brasil, né? Precisamos mudar. É necessário mudar, é preciso mudar. E então vamos falar agora então do voto obrigatório. A gente está falando de plebiscito, que é uma forma de um voto facultativo. Ele pode ser facultativo ou obrigatório, depende. Você tem o chamado novo constitucionalismo latino-americano, tem utilizado os dois. Você usa um plebiscito obrigatório, um referendo constitucional, que é obrigatório, por exemplo, para aprovar a Constituição, para outras ferramentas, e usa o elemento facultativo para outro tipo de decisões. Então, esse é um elemento interessante nessa questão do voto facultativo obrigatório, porque também aí é uma questão de disputa política e de opiniões, certo? A maioria dos países ditos democráticos do mundo tem o voto facultativo. E, na minha avaliação, por exemplo, essa será a tendência natural. Por exemplo, você pode usar o plebiscito
que pode ser obrigatório para decidir o fato se o voto será obrigatório ou facultativo. E essa tendência, por exemplo, de usar o plebiscito para decidir esses elementos, vão levar, seguramente, uma tendência ao voto facultativo. A questão é, voto facultativo ou voto obrigatório está combinado com outros elementos do sistema político que devem ser levados em conta. E também a questão do facultativo não deve ser coerentemente aplicada para outras esferas. Eu, por exemplo, particularmente acho que a tendência será o voto facultativo, mas se você me pergunta hoje, votaria pela obrigatoriedade ainda do voto. É complicado pensar, e um dos argumentos num país com os graus de educação, com os níveis complexos, a motivação do eleitor também. Motivações, desigualdade social profunda, a tendência daqueles que defendem o voto obrigatório ainda é a questão de que as pessoas sejam, digamos, forçadas a participar, digamos, daquilo que se chama o poder, a soberania, de modo tal de poder reverter esse quadro, não é? Eu sou tendencialmente favorável ao voto facultativo, mas conjunturalmente eu acho que o voto obrigatório deve ser mantido por um tempo. Como sou favorável também, você usa o voto facultativo e a autonomia das pessoas para várias coisas, não apenas para decidir quem dirige o país, mas, por exemplo, para o consumo de álcool, cigarro, drogas, etc. É uma questão que você tem que colocar em discussão. Assim, o Estado obriga o voto, mas também o Estado obriga a um tipo de uso, por exemplo, de substâncias das pessoas que traz uma guerra de tráfico, etc., etc. Tem tendência a liberalizar o voto, mas tem tendência a usar a faculdade de autonomia das pessoas para decidirem em outras áreas da vida. Então, você vai argumentar sobre a autonomia das pessoas, correto, e a autonomia das pessoas tem que ser preservada e desenvolvida em todas as esferas. Dentre elas, a questão do voto, na minha avaliação, né? E é um direito cívico também, que a pessoa exerce ao votar, né? O direito, assim, nós constituímos, as pessoas devem, assim como o tipo de sistema político que temos, os direitos não vêm do nada, nós construímos os direitos, não é? Então, uma vez que construímos os direitos, socialmente, exercer esses direitos é uma tarefa que é árdua. Então, temos o direito ao voto, certo? Agora, você tem que obrigar as pessoas a exercer esse direito ou tem que autonomamente exercer esse direito? É uma discussão que é infinita na discussão dessa questão do voto facultativo. Se a questão da autonomia é colocada e o exercício do direito é colocado, por exemplo, nós aumentemos os elementos facultativos via o uso de instrumentos que já estão estabelecidos na Constituição, por exemplo, como o plebiscito, para essas mudanças. Agora, para isto tem que ter transformações fundamentais no sistema político, que é essa bendita reforma política que está em discussão e nunca acaba. Sim. Mas veja o seguinte, junto com a ideia de facultativo, existem outros elementos do sistema político que nós não usamos na constituição do novo sistema político. Por exemplo, a questão de você poder revogar o mandato de um determinado vereador, de um determinado deputado, etc., etc. O chamado referendo revogatório de mandato. Nós não temos isso ainda. Que o voto seja facultativo é um dos elementos possíveis de transformação do sistema político, mas incluir nesse sistema político, por exemplo, elementos como a revogação de mandato daquele deputado, vereador, que não cumpriu com suas promessas, etc., deve ser incluído reforçando um sistema político muito mais vigoroso. Isso significa incluir elementos de democracia participativa. O acento muitas vezes é colocado apenas no elemento facultativo, que é importante, e vamos ter que, em algum momento, decidir
certo, sobre isso. Eu acho que tendencialmente será que 20, 30 anos, com o amadurecimento da cultura política. Mas esse amadurecimento vai levar também a reforçar outros elementos dessa relação entre representação e participação, que é... Reforçar a democracia, como o senhor está colocando aqui, esses elementos podem reforçar a democracia participativa, né, para amadurecer esse processo. Devem reforçar seguramente. Onde cresce essa relação entre representação e participação, o sistema democrático avança. Se você tem alguns elementos que são claramente necessários. O processo eleitoral é um elemento necessário, mas não suficiente para uma construção de uma democracia avançada. Você tem que elevar as massas empobrecidas, digamos assim, aquele conjunto de cidadãos que estão empobrecidos, uma certa igualdade econômica deve ser estabelecida. A questão dos meios de comunicação, criar meios de comunicação mais democráticos, mais capazes de expressar a vontade de diversos setores da população para estabelecer níveis de equidade, digamos, que permitam uma construção democrática mais avançada. Nesses elementos de democracia participativa, mas também mudar a qualidade do que se conhece como representação. Quem é um representante? Essa questão da representação, nós podemos falar dos partidos políticos. Aqui no Brasil temos muitos partidos políticos, às vezes as pessoas até acabam se confundindo, né? O deputado, o vereador muda de partido, daí ele não sabe se ele acompanha pelo vereador ou não segue a ideologia daquele partido. Como é que a postura do eleitor fica diante dessa situação? Fica muito confuso, obviamente, é confuso, mas aí vem uma grande discussão na ciência política, assim, que fazer para limpar é necessário limpar essa variedade, digamos, que mecanismos utilizar para arejar um pouco esse sistema complexo. São 27 partidos e continua a crescer. Essa é uma discussão extremamente complexa. E aí vem justamente na reforma eleitoral uma série de mecanismos, ou na reforma política, a discussão de uma série de mecanismos que poderiam destravar um pouco esse sistema eleitoral. Aí nós temos um sistema proporcional de eleição que permite essa quantidade de partidos e as necessárias alianças são complicadíssimas para governar, mas há outros sistemas que mantendo, digamos, a diversidade de opinião da população, permitem aliviar um pouco essa carga de diferença. Não há como o eleitor se comportar senão com informação suficiente dos projetos que esses partidos são portadores. Sim. E os projetos de sociedade que são portadores não são tantos quanto os partidos que estão aí. São claramente menos. Claramente menor o número de projetos de sociedade que estão realmente enraizados na vida social que o número de partidos. Agora, isso não se faz de maneira autoritária, digamos assim, isso, obviamente. Isso se faz elevando a cultura política do eleitor, engajando e fortalecendo os partidos políticos em sua constituição e em sua relação com os eleitores. Isso não é fácil de ser feito, uma tendência a eliminar os partidos menores, por exemplo, isso é complicado. Há na discussão a questão se continua com o sistema proporcional brasileiro ou se instituem elementos do que se conhece como voto distrital ou distrital misto. Eu, particularmente, tenho uma certa tendência a pensar na modificação desse sistema via a discussão do sistema distrital misto, que é uma discussão entre uma mistura, digamos, entre a lista fechada para um partido político e o voto por distrito. O que seria a lista fechada? Hoje nós temos uma lista aberta
nas quais o eleitor vota em um candidato e a ordem que tem, no qual esse candidato vai ingressar, se ingressa no sistema, na representação política, é definida por esse número de votos. A lista fechada, que é uma das discussões que tem no parlamento, o partido indica a ordem dos candidatos e o eleitor vota nesse partido com a ordem em que o partido, nas suas convenções, o sistema indicou. Isso fortalece necessariamente a vida partidária, o partido e não o indivíduo. Essa é uma grande discussão na teoria política e na ciência política e na vida política, que é a questão de se você deve fortalecer o indivíduo, o candidato ou o partido. Ainda não há uma definição do que não, seria o ideal. essa definição seremos nós que temos que dar. Não há uma definição que vem do céu, científica, para isso. É uma definição que nós devemos dar. E é uma disputa política. Eu, particularmente, sou partidário a que os partidos, os projetos partidários devem ganhar força. Não o indivíduo separado, mas, ao mesmo tempo, com o sistema misto de voto, que permite o voto distrital para uma parte, em alguns países 50%, 50%, garante que o representante, a metade dos representantes que vão à Câmara Federal, sejam eleitos no distrito que nós possamos cobrar mais claramente daquele representante uma representação efetiva, que hoje não tem. Se no distrito nós votamos majoritariamente por um representante, ele vai levar essa posição e não vão poder cobrar. E no voto de lista fechada, a combinação de ambos os sistemas, que é o que se conhece como distrital misto, uma das variantes, permitiria algumas dos benefícios dos dois sistemas. Mas isso tudo deveria ser reforçado, poderia ser reforçado, justamente com a revogação, a capacidade de revogação de mandato desses ditos representantes. O representante é representante se leva em conta a relação com seus eleitores. Como é hoje, não é representante, apenas o eleitor elege aquele que vai ocupar um lugar como deputado ou senador. A representação, o laço da representação praticamente não existe. Uma vez que é eleito, passa a fazer o que ele quer. E nós devemos reforçar esse laço, fazer que a representação seja efetivamente uma representação. Como faz isso? Bom, por exemplo, com o programa do candidato, registrado em cartório, isso que se faz e que ninguém cumpre depois, mas com a possibilidade de, por exemplo, 2 anos depois, metade do mandato, o eleitor, uns 5%, ou 20%, 10%, o número tem que ser um pouco elevado, em alguns países 20% dos eleitores do distrito solicitam a cassação desse mandato, um plebiscito para cassar esse mandato, esse vereador que não cumpriu com aquilo, por exemplo, que registrou no cartório. De modo tal que aquele que foi eleito se transforma em representante. Antes de burlar o que prometeu, vai pensar 2 vezes, porque sabe que há um movimento lá atrás que pode revogar o mandato dele. Então, nós, com esses elementos, digamos, podemos reforçar o sistema político e aproximar, sim, o eleitor do sistema político. Como está hoje o eleitor se sente órfão. Elege alguém que não se lembra, como todo mundo diz, quem foi, etc., etc., que depois também esquece do que prometeu e aí se configura essa separação enorme entre eleitor e eleitos, que hoje não é de representação. Tu citou muitas vezes os outros países, os sistemas políticos de outros países. É uma forma também que a gente possa comparar o nosso sistema com esse sistema para trazer também aqui para... Sim, todos os estudos se fazem. Os especialistas de sistemas eleitorais trazem permanentemente os estudos. A questão do plebiscito que tu colocou na Suíça, que é tão usado, que no Brasil poderia ser mais utilizado. Esses e outros. A teoria política comparada faz isso, mas no Brasil se faz muito bem. As possibilidades estão aí, estão em discussão. Vocês têm, por um lado, os países das democracias avançadas, da Europa, fundamentalmente, do norte da América, com ressalva,
há elementos, mas na América Latina nós temos processos novos, na Bolívia, Equador e Venezuela, por exemplo, que cria-se um movimento que é o novo constitucionalismo latino-americano, né? Onde justamente os novos elementos de democracia participativa estão em evidência. Muitas vezes ocultos atrás de discussões tolas em relação a se o presidente de Venezuela, mais ou menos autoritário, etc., Bolívia, etc. Não? Mas o que tem acontecido na América Latina é que apareceram. O Brasil é parte, em 88, a reforma da Constituição traz elementos novos. Efetivamente, estamos com uma Constituição, em certa forma, moderna. Mas se, para você e o telespectador saber da dimensão dessa reforma, por exemplo, é bom lembrar que em 88 o PT, que era um dos grandes partidos que tinha as esperanças populares nessa reforma, inicialmente decide não votar o texto constitucional porque considerava que não estava à altura do que o movimento social brasileiro, o povo brasileiro precisava. Ou seja, e hoje é visto como uma Constituição extremamente importante, mas naquele momento o movimento social tinha mais esperanças em poder promover outras reformas. Então, a Constituição brasileira é parte dessas novas constituições que surgem depois do período de ditadura militar, sim, importantíssimo. Mas já está atrás de necessidades de modificação da Constituição para inclusão de elementos participativos mais avançados em relação a outros países que têm criado instrumentos constitucionais de participação popular extremamente mais avançados em termos de garantir um acesso ao que se conhece não apenas como democracia direta, mas imediata. Ou seja, que aquilo que decide o povo seja imediatamente implementado. Um plebiscito é uma dessas formas. Há plebiscitos nos quais se vota e são consultivos somente. Sim. Se faz o plebiscito, é uma consulta e depois o parlamento decide. Nós temos que avançar nessa relação complexa, mas produtiva, entre representação e participação, aumentando os elementos participativos, melhorando a questão da representação e avançar num sistema misto, que é representativo e participativo. Essa é a tendência de um movimento social que deveria ser forte no Brasil, de criar um sistema de democracia política que justamente realize a junção complexa entre representação, sistema democrático representativo e participativo. Ou ao contrário, participativo e representativo. Bom, Raul, nós estamos finalizando o programa. Esse assunto nós temos vários pontos para colocar, mas eu gostaria que a gente voltasse às questões, para a gente finalizar, da reforma eleitoral, né, da reforma política. Os pontos que tu colocou aqui, tu pode novamente destacar a importância, porque como tu falou, a reforma política está sendo discutida há muito tempo, só que ainda não foi colocada em prática essa discussão, né? As dificuldades que tem. Os pontos principais que todo mundo conhece, que emperram a discussão, um deles é o tipo de sistema eleitoral que nós vamos ter. Sim. Há uma discussão muito forte sobre isso. E complicadíssima. Nem sempre dividida claramente para a sociedade. Por exemplo, há discussões entre os dois grandes partidos que hoje disputam o campo político, o PT e o PSDB, por exemplo, divergem sobre isso de um modo complexo. O PT defende ainda o sistema que nós temos, proporcional. O PSDB, até onde eu conheço, defende o voto distrital só, simples, que é um grande problema. Há uma corrente pelo voto distrital misto também. Então, esse aqui é um elemento complexo, porque ele vai decidir que partidos estarão lá representados nas câmaras legislativas. E é complexo porque envolve o problema dos partidos pequenos.
das pequenas, das minorias que vão ser representadas. Então, o sistema atual permite a representação das minorias, pequenos partidos pequenos, que permite estar lá. O voto distrital já eliminaria boa parte dos partidos, simplificaria o sistema político, mas caminharia para um sistema bipartidário, que é uma questão que é complexa, elimina a diferença da vida social. E o sistema misto permitiria uma certa articulação dos dois elementos. Então, esse é um tema que emperra o debate. O outro, o grande tema, é o financiamento das campanhas, financiamento público ou não. Esse é um grande debate também, tem propositores dos dois lados, há poréns dos dois lados. Eu particularmente me somo à corrente que pretende o financiamento público atrelado a outros elementos que permitem o controle das benditas Caixa 2. Assim, nós temos hoje elementos para controlar o uso, o gasto na campanha. Você pode, na prestação de conta, mas com o sistema político que temos, isso aí se torna extraordinariamente complexo ou difícil. Não é complexo, mas difícil. Ou seja, a massa de candidatos em cada partido, dentro de cada partido, disseminados pelo território, é realmente complexo. E a Caixa 2 é um dos problemas, mas as prestações de conta são complexas. Então, simplificar isso de modo tal de que a população possa controlar muito mais proximamente isso, garantir o financiamento público para que a lisura e a capacidade dos diversos projetos a se apresentar na vida política possa ser equalizada, e o controle social sobre esses recursos. Há uma discussão aí que é gasto público à toa, já que de qualquer modo viriam os Caixa 2, etc. Isso é uma discussão que não se sustenta. É possível controlar. É possível controlar. Você, há limites, há. Terá corrupção? Terá. Não terá Caixa 2? Vai ter. Isso não, é muito difícil de eliminar, mas você pode reduzir ao mínimo isso aí e garantir uma equalização da vida política que é extraordinariamente necessária para a democratização efetiva avançada do país. Raul, mais uma questão que eu queria colocar antes de a gente terminar o Eleições 2012 é a questão, diante de tudo isso que tu colocou para a gente dessa realidade aqui no Brasil, é a postura do eleitor. Agora nas eleições, outubro, nós temos as eleições municipais, a postura do eleitor nessa realidade. Bom, claro que todos nós aspiraríamos que o eleitor tenha um posicionamento crítico, iluminado por sua experiência cultural, etc. O que se pretende do eleitor que ele não vote, primeiro, não venda o voto, porque isso é o voto comprado é uma coisa, é uma desgraça para a democracia. Não sendo comprado, a posição do eleitor deveria estar marcada pela ideia de que é um momento chave que ele tem para mudar as coisas, para transformar as coisas, para quebrar o que está posto. Então, e esse momento não é um momento qualquer. Eu disse anteriormente, não é para sobredimensionar, no sentido que não é o único elemento da democracia, mas é um momento chave. Um momento chave. Então, a postura do eleitor deveria ser, todo mundo espera, digamos assim, que se livre dos coronéis. Um estado como Santa Catarina é um estado particular, digamos, porque é um estado moderno do ponto de vista econômico, mas é um estado muito atrasado do ponto de vista político. Ainda você tem aqui no estado os coronelatos, que são os cientistas políticos estudam. O estado de Santa Catarina é um estado particularmente complexo. Então, se livrar dos votos mandados, ter iniciativa para pensar o que está sendo colocado. Por exemplo, os grandes temas que estão sendo colocados, um deles é o Código Ambiental. Nós vivemos num estado extraordinariamente afetado pelas mudanças no Código Ambiental. Nós estamos em plena mudança. Por exemplo, eu orientaria, veja
qual a relação desse projeto com aquilo que vai afetar tua vida. E num estado de Santa Catarina que está tão marcado, e o litoral que ele tem, etc., tão marcado pela questão ambiental, a informação dele sobre esse problema, sobre o plano diretor, sobre aquilo que vai mudar a sua vida. Plano diretor, código ambiental, essas coisas mudam a sua vida, trazem uma vida de melhor qualidade ou de pior qualidade. Então, essa informação é fundamental. Mas isso não se forma de um dia para outro. Deve ser alertado o eleitor também para votar naquelas questões que vão mudar, sim, a vida de seus filhos. Por exemplo, a questão educativa, a questão cultural, o acesso à universidade. Enfim, há uns elementos. O eleitor crítico não deve votar pelo apelo do coronel. Esse que seja um coronel na ordem estadual ou um coronel do bairro, aquele que é um juntador de votos para um determinado projeto conservador, digamos. O que a gente quer, digamos, me parece, como democratas, que as pessoas se coloquem criticamente em função de uma projeção de uma sociedade mais justa, democrática, culta, sadia, digamos, sã, em termos geral. É um projeto de país avançado. Tá certo. Bom, agradeço muito a sua presença aqui, Raul. Muito obrigada mesmo por essa conversa, por essa questão do processo eleitoral que ajudou bastante. Eu que agradeço. Obrigada, Raul. Hoje no programa Eleições 2012 nós recebemos o Raul Burgos, que ele é professor de pós-graduação em Sociologia Política. Nós tratamos do processo político e tudo que envolve esse processo, a questão da democracia na sua forma mais ampla, representativa e também participativa. O Eleições 2012 vai ficando por aqui. No próximo programa um novo assunto a ser abordado e você continue acompanhando a programação da TV Câmara São José.